né, uma lei que entrou em vigor agora neste mês de março. É para laqueadura ou vasectomia. E entre as mudanças que estão previstas com essa nova legislação está a redução da idade para realizar a cirurgia, no caso das mulheres, e a laqueadura também não precisa mais do consentimento do cônjuge. Demorou, né? Demorou, né? Vamos ver as informações mais aprofundadas sobre isso com a Juliana Silva, que está conosco aqui ao vivo mais uma vez. Ju, atualiza a gente, por favor. Antes tarde do que nunca, né, Emanuel e Adriane? Essa nova lei entrou em vigor desde ontem, domingo, que essa era a previsão exata, no dia 5 de março. Havia sido já tramitada pelo Senado Federal. Com essa aprovação no mês de agosto, demorou 180 dias para então começar a valer. E a partir de agora, essa decisão já está aí nas mãos das próprias mulheres ou dos homens. Mulheres laqueadura, os homens vasectomia. O que dizia essa lei lá em 1996, 1900 e bolinha, né? Porque já está bastante ultrapassada, a gente pode dizer assim. Que tanto os homens como as mulheres, eles precisavam do aval do cônjuge para que então viesse a passar por esse procedimento. Seria a lei de planejamento familiar. Agora, essa lei, ela autoriza que mulheres e homens também de 21 anos de idade, antes era 25 anos, agora baixou também a idade com a nova lei, já podem passar por esse procedimento. Se tiver mais de 2 filhos vivos, não tem aí uma idade para que esse procedimento possa ser feito. Ou seja, em qualquer idade acima, claro, né, de 14 anos, se não for menor de idade, a pessoa ela já pode escolher esse procedimento. E eu cito a idade porque agora a gente já está equiparado a países como França, Canadá, Alemanha. Lá só é vedado esse direito para menores de idade. Então, agora aqui no Brasil, a partir dos 21 anos já pode ser feito. Outra também atualização da lei é que no momento em que a mulher estiver passando pela cesárea, ela já pode fazer a laqueadura. Ela deve ter apresentado toda a documentação 60 dias antes e isso vai evitar, por exemplo, o risco cirúrgico, uma série de complicações. Vai complicar também que venha ocupar leitos de hospitais, venha colocar, né, em risco a vida dessa mulher, por exemplo. Então, no momento ali da cesárea, ela já pode também passar por esse procedimento. Para os homens, é menos invasivo, né? Como sempre, a Adriane há de concordar comigo, mas aí já é outro patamar, já é outra história. Agora as mulheres, principalmente, que são as mais atendidas por essa nova lei. Por isso que eu digo, né? Antes tarde do que nunca. A gente que vem aí numa sociedade bastante machista, até mesmo existem grupos que são contras, né? Grupos conservadores, mas o que a gente pode chegar num senso comum é que as mulheres elas podem ter o direito de dizer: eu quero fazer isso com o meu corpo ou não. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juliana. É uma conquista do público feminino, levando em consideração que existe uma série de situações em que as mulheres elas foram forçadas a ter filhos, né? Não tinham mais a possibilidade, não queriam mais, mas o cônjuge sim, e impedia que esse procedimento fosse realizado. No mundo ideal, era para ser uma decisão do casal, né? Não ter mais filhos ou ter mais filhos. Mas muitas das vezes essa decisão ela não é um consenso e aí as mulheres vão tendo filhos e mais filhos e a gente bem sabe que o filho é da mãe. Na hora de parir, na hora de cuidar. E nesse contexto todo é para tentar controlar essa taxa de natalidade de forma desordenada e principalmente em famílias em que não há condições financeiras para arcar com as despesas que os filhos trazem automaticamente, né? Então, tem 2 filhos, já quer fazer o procedimento? Pode fazer. É simples? Não, não é simples. Primeiro, você vai procurar a unidade básica de saúde, vai informar, nessa UBS você vai ser avaliada, vão marcar uma análise, porque é um processo irreversível no caso das mulheres. Você tem 18 anos, 20 anos, já tem 2 filhos, não quero nunca mais ter filho. Naquele momento você está pensando isso. Com 30 você quer? Não dá mais. Então, para que haja clareza, não é só dizer que quer.
passa por uma avaliação, principalmente psicológica, para saber se naquele momento a mulher está vivendo algum trauma, alguma coisa que tenha uma interferência que faça ela ter esse desejo de não ter mais filhos. E aí, depois disso, sim, é feita a autorização, precisa da autorização médica para que a cirurgia seja feita. É um procedimento mais invasivo pelas questões hormonais que nós mulheres temos. O homem é mais tranquilo, porém existe um preconceito muito grande de mexer nessas partes, então existe uma rejeição. É porém, medo, Diniz? É medo, É medo. de cortar no lugar errado. É. E aí, no caso dos homens, é menos invasivo, traz poucas consequências. No caso das mulheres, tem a questão da produção hormonal, que mesmo não podendo gerar mais filhos, nós continuamos tendo e precisamos ter para ter uma vida mais saudável. Mais saudável. Acaba sendo uma medida positiva, mesmo para mulheres jovens, porque a gente sabe que existem na nossa região muitas mulheres jovens com bem mais do que 2 filhos, 3, 4, às vezes até mais do que isso, e que já tomaram essa decisão, mas que não tinham acesso a essa informação. Pois bem, agora você pode procurar a unidade básica de saúde, dar entrada nesse procedimento e fazer esse procedimento com todo o acompanhamento necessário.